Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 2 da lição 9, que vai ser ministrada no dia 2 de março de 2025. O título é Quem é o Espírito Santo? O objetivo do tópico 2 é correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. A deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. O tópico 2 tem um título: Sua deidade, atributos e obras. Sua deidade. Deidade é sinônimo de divindade. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes capítulo 15, versículo 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Espírito Santo tinha saído de Sansão, né? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e depois ele saiu, depois da desobediência, né? do pecado, porque ele foi traído por Dalila. E a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era mais ou menos essa. Ele não tinha uma morada permanente, né? A morada permanente do Espírito Santo foi só quando Jesus disse: Eu vos enviarei o Consolador e ele ficará para sempre convosco. Porque aí já haveria tido a remissão dos pecados, já haveria a redenção completa na cruz. Aí agora, lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos habilitados para ter o Espírito Santo em nós, permanentemente. Mas naquela época o ministério do Espírito Santo era assim, ele vinha, se apossava da pessoa e depois ele saía. Aquela pessoa executava um feito, né? Igual Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. E aí era assim, eram ações esporádicas. O Espírito Santo vinha sobre o profeta entregava uma profecia, igual o profeta entregou a profecia para o rei Josafá. Então era assim, não era uma presença permanente. Mas quem teve mais presença permanente do Espírito Santo foi Davi, não é? Davi é um caso à parte. Mesmo assim, ele mesmo disse: Não retires, Senhor, de mim o teu Espírito. Mas hoje a gente não faz essa oração. Ah, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Hoje o Espírito Santo ele não sai de nós. Ele veio para ficar para sempre conosco. Mas Paulo diz: não apagueis o Espírito, né? É importante a gente ficar atento em relação a isso. Continuemos a leitura. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel. E 2 Samuel 23:2-3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Então aqui tem as referências bíblicas que aparecem a forma de apresentação do Espírito Santo.
nós temos aqui também há vários nomes do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, o próprio Espírito Santo, o Espírito de poder, né? O Espírito de temor, de sabedoria, o Espírito de sabedoria. Então, o Espírito Santo ele recebe vários nomes no decorrer da Bíblia. Número 2, os seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15, 19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Por exemplo, Mateus capítulo 12, 28. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmos 139, versículos de 7 a 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente, possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado também de Espírito Eterno, viu? Espírito Eterno é outro nome dado ao Espírito Santo. Espírito Eterno, Espírito de adoção, Espírito de Cristo, Espírito da verdade. O Espírito Santo ele recebe vários nomes no decorrer da Bíblia. E aqui fala, né, outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade. O que é o atributo incomunicável? O atributo incomunicável de Deus é aquele atributo que ele não compartilha com o ser humano. Onipresença, onipotência, onisciência, eternidade. Deus ele é, ele sempre foi, não é? Ele era, é e sempre será. E nós temos os atributos comunicáveis, que são aquelas características que Deus compartilha com o homem. Ele nos manda, Deus é amor, e ele nos manda amar, amai-vos uns aos outros. Deus é misericórdia, e ele nos manda ser misericordiosos, bem-aventurados aqueles que, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus é santo, e ele nos manda ser santo, sede santo, porque eu sou santo. Então há atributos divinos que ele compartilha conosco, verdade, não é? Deus é verdade e ele quer que a gente seja verdadeiro e não mentiroso, não é? Então são atributos que Deus ele compartilha conosco. Verdade, santidade, amor, misericórdia. São vários atributos comunicáveis, Deus compartilha conosco. Atributos incomunicáveis de Deus, ele não compartilha com o homem. Onipotência, onipresença, onisciência e eternidade. Número 3. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santificador dos fiéis. As referências estão aqui, amém, irmãos? O Espírito Santo habita nos crentes, é o autor do novo nascimento. Devemos nascer da água do Espírito, não é? Ele dá vida, ele é o autor da vida, ele é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Sinopse 2. A Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras, ou seja, por meio de suas características e por meio daquilo que ele fez, não é? E que ele faz até hoje. Auxílio teológico, o Divino Espírito Santo. O Divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem poder próprio. É dele que flui a vida em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus.
Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, na única referência no original em que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito Santo, designa-se literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. Isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes de então, confirmando o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Irmãos, eu tenho aqui no canal um módulo de pneumatologia. Eu vou deixar o link aqui, é um módulo, é uma playlist que nós apresentamos a pneumatologia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você pesquisar se você quiser aprender mais sobre o assunto. Aí eu vou deixar o link ali da aula 1. Aí você procura ali depois no canal, na playlist, tem o módulo 2, aula 2, aula 3. Eu vou deixar uns links ali para facilitar a sua busca. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele dá ordens. A gente pode blasfemar contra ele. São atitudes que a gente pode ter contra o Espírito Santo. A gente pode blasfemar contra o Espírito Santo. A gente pode mentir contra o Espírito Santo, igual Ananias e Safira fizeram. Nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Nós podemos resistir o Espírito Santo. Então, há algumas atitudes que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo, como também podemos ouvir e obedecer o Espírito Santo. Então, esse estudo de pneumatologia ele é muito interessante. Se você quiser seguir esse módulo que está na descrição do vídeo, cada dia você assiste uma aula, tem um conteúdo escrito ali na descrição para você copiar, para você anotar alguma coisa, quiser dar um estudo na igreja mais profundo sobre isso, ou para você mesmo crescer espiritualmente. Por quê? Porque a gente precisa, irmãos, conhecer. São 3 doutrinas que as heresias atacam muito. Atacam várias doutrinas. Muitas negam a existência do inferno, outras negam a ressurreição, mas tem 3 que são muito atacadas. É a doutrina da Trindade, a doutrina de Jesus, que Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e a doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa. Então nós precisamos ter um conhecimento muito bom sobre esses 3 assuntos. Compartilhe, irmãos, essa aula com irmãos e amigos, amém? Essa aula foi menor do que a primeira, né? Porque na primeira aula, como eu falei para os irmãos, a gente lê o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a gente lê o texto bíblico, a gente lê o plano de aula da revista. Então, a primeira aula, ela é sempre mais longa mesmo. As outras aulas serão mais breves, mas todas muito ricas, com muito conhecimento para a glória de Deus. Essas revistas, irmãos, da CPAD, irmãos, isso aqui é um verdadeiro seminário teológico. Se você estudar essas revistas, você vai ter uma formação doutrinária aprofundada. Vai ter uma condição bíblica, de conhecimento de doutrina bíblica muito consistente. Vale a pena, amém? Compartilhe com irmãos e amigos e com os irmãos que estão estudando essa lição. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.